Deus, Senhor Todo-Poderoso, neste momento angelical, a Tua palavra seja ministrada, corações sejam semeados por uma palavra profética, que Teu Espírito Santo alcance, Senhor, vidas neste momento, que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja ministrada com poder e autoridade, que o Teu reino seja glorificado. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nessas vidas, ministra sobre eles a Tua unção, e que num tempo recorde todos possam colher bênçãos espirituais e bênçãos materiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, hoje, sempre, eternamente. Amém e amém, Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós estaremos falando sobre fé. O que é fé, pregador? Fé é sobrenatural. Você não tem como medir a fé, porque a fé é dada por Deus, é um dom do Espírito Santo para mim e para você alcançarmos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Porque no mundo físico, muitas das vezes é mistério que Deus se manifeste sobre nós de uma maneira sobrenatural, onde o seu poder seja liberado e cadeias e grilhões sejam quebradas em áreas e aspectos mil das nossas vidas. E a fé, ela é o dínamo motor das nossas vidas, porque muitas das vezes lutamos, oramos, jejuamos, consagramos, vamos diuturnamente à casa do Senhor e não obtemos as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais. Será por quê? Eis a pergunta. Porque nos falta fé. E quando eu falo de fé, não é a fé racional, é uma fé invisível, porém tangível. Você pode tocar nela. E o livro de Hebreus, com certeza foi Paulo que escreveu. Ele diz no capítulo 11, no verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Amém. Deus, neste dia, quer nos ensinar a obter fé. E é pela palavra, não é outro veículo literário no mundo que você vai obter fé. Somente lendo a Bíblia Sagrada você obterá fé. E vamos falar neste dia sobre muitos tipos de fé. Eu pude conotar nesse texto sagrado de Hebreus capítulo 11 19 tipos de fé. E eu quero que você se enquadre em uma delas, ou melhor, que o Espírito Santo pegue o liquidificador dos céus agora e pegue todos esses tipos de fé e bata no copo do liquidificador do Espírito Santo e você tome todinho esse copo, para que a sua fé seja ratificada, ungida e consagrada pelo poder da palavra escrita. Amém? E o primeiro tipo de fé que eu quero discorrer neste dia é a fé de Abel. Verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque pelo qual abençoou testemunho de que era justo
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Dois tipos de fé aqui, introdutoriamente aqui. A primeira dela é a fé de Abel, maravilhosa, especial demais essa fé. Essa fé eu quero compartilhar com você alguns momentos, porque a fé de Abel é uma fé doadora, é uma fé predisposta a servir, a dar, a servir e a dar com o melhor que ele tinha. E eu e você precisamos desta fé, porque nós precisamos aprender a dar o melhor para Deus. A fé de Abel, ela subiu como um cheiro suave às narinas de Deus. Você sabe por quê? Porque foi uma fé centrada na vontade de Deus. Foi uma fé da qual o coração dele não omitiu nada. Se fôssemos pegar no contexto espiritual da igreja hoje na terra, muitos não estão tendo esta fé de Abel, porque muitos querem barganhar com Deus. E ele não se limitou a dar o melhor das suas ovelhas para Deus. Ele pegou a ovelha mais cevada, mais gorda, mais bem tratada, e deu no altar de Deus para ser imolada, sacrificada, já prefigurando escatologicamente o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Sim, Senhor. Mas lá atrás, alguns capítulos do Gênesis, Deus já tinha sacrificado o primeiro cordeiro, simbolizando que Jesus Cristo viria um dia. Então aqui é um protótipo da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando Abel se colocou na presença de Deus, foi simbolizando a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus falou para Abel: Abel, eu quero um sacrifício seu. E Deus pode estar falando ao seu coração agora: eu quero um sacrifício, eu quero a tua fé, eu quero a fé de Abel hoje na sua vida. E você pode dizer: mas pregador, eu não tenho como dar fé, eu não tenho fé, eu não consigo exercitar tamanha fé da qual Abel fez. Calma, nós estamos só começando a mensagem. Automaticamente a mensagem vai entrando e vai mostrando para você como obter, como adquirir qualidades e tipos de fé que você vai, sim senhor, sim senhora, tomar posse por herança de todas as bênçãos espirituais e de todas as bênçãos materiais para a sua vida. Mas você precisa, nós precisamos para ontem ter a fé de Abel. Era uma fé sem avareza, sem mesquinhez, sem usura. Era uma fé deliberada, da qual ele não se omitiu em dizer: eis-me aqui, Senhor, para dar o melhor que tenho. Já o próprio irmão dele, que está dentro desse versículo e do contexto, a fé dele foi uma fé mesquinha, avarenta, presunçosa, vaidosa, diabólica. Sim, senhor. Sim, senhora. Por quê? Porque a fé de Caim levou à morte do seu irmão. Por causa de quê? Do orgulho e da inveja. Hoje, quantos estão na casa do Senhor com inveja de mim, de você, que muitas das vezes nos destacamos aqui ou acolá na obra do Senhor, seja cantando, pregando, orando, evangelizando, ministrando sobre crianças, fazendo alguma atividade interna dentro da igreja ou externa fora da igreja. As pessoas não entendem que você tem um chamado de Deus, você foi escolhido a Deus, você foi escolhida a Deus por Deus. Então o que acontece? A fé de Caim não agradou a Deus. Por quê? Porque ele estava com o seu coração avarento. É como que também muitos hoje estão querendo serem abençoados, mas estão com o coração voltado
para as coisas efêmeras e passageiras desta terra. Aí querem barganhar com Deus, oferecendo lixo para Deus, oferecendo bagaços, oferecendo coisas quebradas, coisas velhas. Você entende? Por que você não é abençoado? Por que você não é abençoada? Porque muitas das vezes você está oferecendo uma fé de Caim, você não está oferecendo uma fé de Abel. Mas quando esta palavra começar a gerar vida em você, sim senhor, sim senhora, você vai começar a liberar o teu coração de toda avareza, de toda idolatria para com tudo que você tem, e você vai começar a dar o melhor que você tem para Deus. Então, não queira a fé de Caim, porque a fé de Caim, dentro de um acróstico da palavra, quer dizer Caim, vai caindo. Cuidado para você não cair com esta fé diabólica. E o que é pior, você matar o sonho do seu irmão, o sonho da sua irmã, de se consagrar mais, de ser mais usado, de se formar, de obter uma boa casa, um bom carro, enfim, coisas materiais, coisas espirituais. Mas a fé de Caim não permitiu que o seu irmão Abel tomasse posse em vida de heranças. Mas é interessante que o versículo fala que mesmo depois da morte de Abel, ele ainda fala. Por quê? Porque a fé de Abel foi tão pura diante dos olhos de Deus, que mesmo depois dele morto ainda, falava ao coração de todos daquela época, que todos sabiam que teve um homem chamado Abel, que não teve por avareza, por incredulidade, entregar o melhor de Deus. E aí o que acontece? Na consciência de Caim, aquela fé foi como que uma bomba dentro do cérebro dele. Pensa, ele matou um irmão sanguíneo. Agora, muitas das vezes de nós, que matamos os nossos irmãos espirituais, porque não queremos que Deus os projete na terra. Então não queira a fé de Caim, receba a fé de Abel neste dia. Eu quero lhe falar também sobre a fé de Enoque. É uma fé arrebatadora, transladadora, é uma fé escatológica, uma fé que prepara a igreja para o arrebatamento da igreja. Doutrina que você não vê mais ninguém pregando por aí, porque todo mundo está pregando só prosperidade. Prosperidade sim, devemos pregar, mas a maior prosperidade é nós estarmos com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito voltado para as coisas de Deus. A fé de Enoque é uma fé sincera, pura e verdadeira, de forma que Deus o tomara para si. Você já pensou Deus tomar para você, Deus tomar ele para você agora? Ou melhor, Deus tomar você para ele agora? No sentido, sim, possivelmente do arrebatamento que virá sobre todos nós, ou senão nós iremos pelo veículo morto, mas pelo momento presente aqui, é no sentido de nós sermos arrebatados deste mundo de pecado. Se separe mais e mais, porque com certeza, no dia do arrebatamento, esta fé vai ser um crédito bancário do Espírito Santo para as nossas vidas. Então pegue a fé de Enoque agora e se prepare para você não ficar aqui com a besta, com o falso profeta e com o anticristo. Deus tomou Enoque para si, porque ele é puro, verdadeiro, sincero, honesto, amigo de Deus. Então se prepare, meu irmão. O apóstolo João diz que nós não devemos amar o mundo, pois aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Infelizmente a igreja hoje está contaminada pelo sistema demonizado do inferno. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus Cristo voltar nessa terra, antes de arrebatar a sua igreja, ele vai ter que tirar o mundo da igreja. E eu falo de mundo, é no sentido pernicioso mesmo, é no sentido doutrinário mesmo, sabe?
doutrinas diabólicas que estão aí permeando a igreja de Cristo na terra. Então, meu amado, pegue a fé de Enoque agora e saia desse mundo de horror e se prepare para ir morar com o Senhor na glória. Pela fé, a fé de Noé, divinamente avisado por Deus, também é outra fé que simboliza dois pontos bíblicos para nós aqui. Um deles